quando o líder está errando nesse aspecto, ele normalmente fala uma frase assim: se não é eu lá para puxar e fazer a coisa acontecer, as coisas não acontecem. Se essa é uma frase, uma retórica sua, você está fazendo coisa errada. Olá, esse é o Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, e hoje a gente vai falar sobre líderes sobrecarregados, a sobrecarga de atividades no exercício da liderança. Não é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, né? Poxa, como é que tá a correria? Né? Outro dia alguém me perguntou na cozinha, e aí, como é que tá a correria, né? Virou-se uma coisa bem normal, né? A gente espera que todo mundo esteja correndo. E a ideia de que o líder ele está equilibrando vários pratinhos, né? Essa é uma metáfora também bem comum, né? Então, equilibrista de pratos, né? Para não deixar o prato cair, então ele está correndo para lá e para cá, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você é normal, é comum, é aceitável, é assim mesmo a liderança? O líder ele tem que estar sempre sobrecarregado mesmo? Quando um líder reclama que ele está em sobrecarga, tá certo? Ele tá sendo um bom líder assim? Ou será que tem alguma coisa ali de indevido? Porque talvez ele tivesse que formar equipe, que liderar, delegar. É normal sobrecarga? Conta para mim. É comum sobrecarga. Então, como é comum, existem cenários que é normal, e é assim mesmo, e existem cenários que não é normal, embora seja um tema bastante comum. É legal você cumprimentar um outro líder, né? Eu sempre faço esse movimento, né? E aí, tranquilo? Né? Daí a pessoa sempre fala, não, tranquilo não tá, né? Então acho que não é muito comum você encontrar uma pessoa numa posição de liderança onde fala, não, tá tudo tranquilo. Talvez a melhor resposta seja, e aí, como é que tá? Tá tranquilo? Não, tá dominado, né? Eu acho que a resposta tem que estar dominado, né? Tranquilo raramente vai estar se o líder estiver fazendo também um bom trabalho. O que seria um bom trabalho que está dominado, mas não está tranquilo, né? Existe um tipo de sobrecarga que ela é extremamente ok, né? Então, o negócio está crescendo, eu estou delegando, formando pessoas e delegando atividades que eu faço para algumas pessoas e estou assumindo novas responsabilidades, né? Isso pode ocorrer em função de tamanhos de desafios diferentes. Eu estava atendendo um cliente de um determinado porte, começo a atender clientes de um porte maior, eu era coordenador, agora me tornei um gerente, né? Então eu estou ainda delegando algumas atividades de coordenador e estou assumindo novas responsabilidades de gerente que abrange problemas muito maiores, estou assumindo um departamento novo, e isso tudo me gera uma sobrecarga porque eu estou progredindo. Mas quando isso está acontecendo de forma positiva, essa sobrecarga ela tem um sintoma. Qual é o sintoma? Eu estou progredindo em nível de responsabilidades. Eu estou crescendo na minha carreira enquanto líder. Eu estou crescendo, se eu for dono de um negócio, né, o meu negócio está crescendo e está evoluindo. Então eu costumo dizer que essa sobrecarga é uma dor natural do crescimento. E ela é ok, né? E normalmente o líder tem que estar disposto a pagar esse preço, porque é o preço do crescimento. Então essa sobrecarga é uma sobrecarga natural. Cabe o líder dosar a velocidade de crescimento versus a sobrecarga, para não dar um burnout. Quem faz esse equilíbrio de velocidade, porque os compromissos que vão chegando e as oportunidades para você, é o líder que vai dizendo sim ou não, né? Ninguém está com a arma na cabeça apontando para a cabeça de alguém e falar ou faz, né? O líder tem que ter a responsabilidade de assumir a quantidade de compromissos certo, falar não para aquilo que não é possível, obviamente preservando o mercado e a velocidade e o contexto de mercado, porque o mercado anda numa determinada velocidade. Agora, não adianta eu simplesmente assumir compromissos por medo de não falar não para alguém, ok? Isso tem que estar coerente, porque não, essa é a única oportunidade da minha vida. Isso não faz o menor sentido. A progressão de responsabilidades, a progressão de carreira, a progressão de negócios, essa sobrecarga ela é ok e o líder tem que aprender a conviver com isso e a dominar essa sobrecarga, sempre delegando, criando processos de delegação, às vezes inclusive para mais de uma pessoa, às vezes atividades que um líder faz sozinho, isso aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu tocava áreas para eu sair para novas responsabilidades, às vezes eu tive que pegar a minha atividade
e criar 2 áreas debaixo de mim e trazer 2 pessoas para eu especializar algo, porque como eu nasci com a empresa, para mim fazer as coisas era muito mais fácil. Para eu trazer uma pessoa de mercado, uma pessoa nova que não está acostumada com esse ambiente, com o perfil, eu tive que dividir para 2 pessoas. Eu costumava brincar, né? Bom, eu sou mais pesado, então para me carregar eu preciso de 2 pessoas, né? Porque como eu cresci com o negócio, eu consigo fazer as coisas mais rapidamente. Então, o líder tem que ter estratégias de como ele vai fazer essa delegação e, obviamente, essa dor de crescimento vai ampliar o custo, mas vai ter uma receita, vai ter um ganho com esse crescimento e essa ampliação de custo vai, obviamente, compensar. Então, esse seria o cenário que é simplesmente uma questão de passos, né? Tempos e movimentos. O tempo de eu absorver mais coisas que eu ainda não consegui delegar, mas que aos poucos eu vou tirando de mim enquanto eu vou trazendo novas coisas. Então são descompassos que vão gerar períodos de maior ou de menor sobrecarga em função da velocidade de crescimento. Essa sobrecarga é ótima, ela mostra um bom resultado. Você está dizendo que a sobrecarga faz parte do processo de evolução de um líder. Se ele estiver crescendo na carreira e se ele estiver assumindo novas responsabilidades, certamente a sobrecarga vai fazer parte da carreira desse líder. E aí ele tem que saber como que ele vai lidar com isso. Exatamente. É da responsabilidade dele saber a quantidade de compromissos que ele vai assumir e dar conta de delegar aquilo que ele estava na mão dele. Na DB1, por exemplo, o que eu mais falo com os líderes aqui é: você quer progredir na carreira, cria sucessor. Porque para você avançar, você tem que ter alguém formado para substituir, senão você vai ficar nessa posição, porque daí senão vai ter sobrecarga e você não vai conseguir dar conta, na verdade, do processo. Então, o preparo da equipe para absorver, para você avançar na carreira é parte do processo do líder. Ele precisa, uma disciplina de liderança é formar sucessores para que você tenha pessoas puxando atividades, né? Eu costumo dizer assim, colocar as pessoas para te carregar, ok? Enquanto você busca novos desafios. Então, talvez a sobrecarga exatamente... Parte da sobrecarga é de atividades de formação desses sucessores. Inclusive, né, você vai ter um esforço extra para formar essas pessoas. Mas e aí, aquele líder que está sobrecarregado, mas é o contrário, porque você falou assim, bom, aqui na DB1, o líder ele precisa estar formando sucessores, porque senão, como é que ele vai preparar pessoas para... pegar a responsabilidade atual dele para ele poder pegar uma outra responsabilidade maior, com maior complexidade, isso, né? Ou como é que ele vai, uma vez que o negócio está crescendo, ele vai ter mais problemas, vai ter mais clientes, vai ter mais adversidades para tratar, né? E como é que ele vai dar conta se ele não formar mais pessoas? Às vezes eu falo isso para as pessoas que eu conheço, né, de interações, de amizades fora da DB1, né, eu digo assim, lá na DB1 todo líder tem que estar formando 1 ou 2 pessoas para ficar no lugar dele. Isso. E elas ficam assustadas, né, mas o cara vai formar o outro para ficar no lugar dele, vai perder o lugar, né? E aí, quando a sobrecarga é exatamente por medo de perder o lugar, né, eu estou sobrecarregado, né, e eu estou sobrecarregado porque eu estou com medo de perder o lugar se eu estiver formando outro, porque esse é um raciocínio relativamente comum também na sociedade e no mercado, né? Muito comum, Rafa. Quando o líder está errando nesse aspecto, ele normalmente fala uma frase assim, se não é eu lá para puxar e fazer a coisa acontecer, as coisas não acontecem. Se essa é uma frase, uma retórica sua, você está fazendo coisa errada. É uma cagada que o líder está fazendo porque ele está centralizando nele e criando uma relação de dependência. Isso pode ocorrer por 2 fatores, né? Em geral, por medo ou por questões psicológicas, né? O medo, quando eu falo medo, claramente ele tem consciência e ele faz um movimento por medo de perder a posição dele. Defendendo ali um poder, né? Defendendo um determinado poder. Então ele traz pessoas medíocres, né, para trabalhar com ele. E aí, obviamente, ele tem que ficar puxando essas pessoas, e se ele não está ali para puxar, as coisas não acontecem. E ele fica reclamando justamente desse cenário onde ele está sobrecarregado e talvez até pela falta de oportunidade. Quando existe esse cenário, não existe um aumento de responsabilidade. Normalmente são as mesmas responsabilidades. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. O líder chega cansado porque ele está o tempo inteiro tendo que fazer aquilo que ele não deveria estar fazendo, porque ele não está conseguindo delegar, não está conseguindo formar pessoas.
E existe uma outra questão que tem a ver com questões psicológicas, que daí o líder nem sabe que Não é consciente. não é consciente, né? Ele acha que está fazendo tudo certo, né? Mas na verdade está fazendo tudo errado. Complexo, hein? Complexo. Então, sobrecarga faz parte do exercício da liderança. Certo. Positivo, se faz parte do desenvolvimento, porque está momentos de sobrecarga, desenvolvendo pessoas, etc. E aí a má sobrecarga é quando a pessoa está ali defendendo posição de poder, está com medo de perder o lugar, está centralizando, E né? de forma consciente sabota o processo de formação. Não contrata ninguém que seja melhor do que Não ele. contrata ninguém Né? que seja melhor que ele. Quando o gestor, o CEO, sei lá o que, manda alguém lá para trabalhar no time dele, né? Ele arruma um jeito de tirar, não, essa pessoa não serve, né? de desqualificar essa pessoa. Talvez perseguir até a pessoa. Talvez até perseguir para excluir ou arrumar um motivo para excluí-la, né? Primeiro tentar rejeitar, esse não dar indiretas, né? Ameaças. Ou criar situações para que essa pessoa seja excluída desse ambiente de forma deliberada. Porque conscientemente está com medo de perder o lugar e está defendendo poder. E você acha que ele tem direito de reclamar de sobrecarga, esse cara? Nesse caso, obviamente não, né? Esse caso aí, na verdade, o líder desse gestor deve estar muito atento para tirar a sobrecarga dele, né? Removendo ele da empresa, né? Esse é o movimento, ou seja, o que acaba acontecendo com esse perfil é que ele acaba obtendo justamente aquilo que ele quer evitar. Porque essa relação de dependência, quando ocorre, cara, ela é identificada e a empresa corta. Eu já vi profissionais no passado, programadores, né, trabalhando especificamente para uma empresa, desenvolvendo sistemas, criando uma relação de dependência que só ele conhecia o código, conhecia os problemas daquela empresa. Cara, obviamente o líder dele sabe desse movimento de criação de dependência e foi só uma questão de tempo até ele achar uma solução, né, que for trazer um produto de mercado para não ficar dependente ou ficar nessa situação de risco. Então isso é exposto muito facilmente, só a pessoa acha que está enganando alguém e é só uma questão de tempo até esse medo, na verdade, se tornar realidade, né? E o terceiro perfil que a gente mencionou aqui é o perfil que tem uma relação psicológica com esse movimento, mas aquela relação meio que simbiótica. Uhum. Eu não sei o que é, eu reclamo, eu não sou nem esse, mas eu estou nesse cenário, né? Então eu tenho atividades aqui para eu fazer, eu quero arrumar um sucessor e trazer gente para cá, né, para fazer o meu trabalho, eu quero delegar, não estou crescendo, o negócio não está crescendo, mas parece que eu não consigo, parece que a coisa não avança, né? Esse não consigo e esse não avança e a pessoa não está fazendo de forma deliberada, é porque a pessoa, ela, de forma inconsciente, está buscando algo ou alguma coisa para transferir a responsabilidade de resolver esse problema. A pessoa encontra alguma vantagem em estar sobrecarregada ali, que é alguma vantagem emocional para ela, que é uma vantagem que faz ela se sentir importante, né, que faz ela se sentir validada, né, que faz com que ela entenda que ela é útil para alguém. Você falando agora, inclusive, tem uma teoria sobre isso, Rafa. Você que é de RH, Eric Berne? O Eric Berne é um teórico, né, que criou uma forma de analisar as pessoas chamada análise transacional. Na verdade, ele não está analisando as pessoas, mas as transações, né, que é a interação entre uma pessoa e outra, né. E aí ele, dentro da teoria dele, né, tem um outro livro dos anos 70, publicado em português, chamado Jogos da Vida, que são os jogos psicológicos de triângulo dramático que a gente já falou, né. E a ideia de que eu, na verdade, gosto de ter um problema, porque através de ter aquele problema, eu estou dizendo que eu sou importante, né? Mais ou menos a ideia de... Tem gente que quando está tudo bem, ele tem que arrumar algum problema, porque quando ele tem um problema e ele fala daquele problema,
Aí o ouvinte diz assim, poxa, mas coitado de você está com esse problema aí, né? Você está passando por isso, né? Poxa, eles, é mesmo, tem alguém que me entende, tem alguém que me aceita, tem alguém que me ama, tem alguém que me compreende, né? Entendi. Então são questões aí internas que a pessoa emocionais, tem, né? Vai ser aquele líder que chega no final do dia, está cansado, mas ele olha para trás sentindo bem pela a quantidade de coisa que ele teve, o quanto que eu sou importante. Ele tem alguma vantagem naquilo, se né? não é eu aqui, essa empresa quebra, ele sai de lá orgulhoso, né? De quanto que existe um esforço dele para que aquilo efetivamente aconteça. E às vezes é compensação, né? Às vezes a pessoa tem um problema numa área da vida, ou talvez ela cresceu com um tipo de crença, né, que foi colocada nela, que faz ela se sentir diminuída, e aí ela compensa ali no exercício do trabalho. Não, você falando, eu lembrei de casos de liderados que eu já tive aqui, né, que quando você começa a identificar esse perfil de pessoas que tinham problemas conjugais, né, e tinham problemas em casa, e aí ficavam mais tempo no trabalho e puxando atividades e centralizando atividades de forma quase que inconsciente para não voltar para casa, né? A hora que você expunha o que estava acontecendo, na verdade, gerava uma certa sentimento de raiva, né? De não, parece que você está expondo algo e a pessoa levanta a guarda, né? De uma forma assim desproporcional, porque ela foi descoberta em talvez algo que nem ela sabia, né? Então é um processo de autossabotagem da liderança, né? Então e cria-se uma relação simbiótica com a empresa, onde eu reclamo da empresa, eu reclamo da condição, mas ao mesmo tempo aquilo me gera estímulos e me faz bem. Exatamente. Né? E isso acontece de forma totalmente inconsciente. A pessoa não está de propósito querendo fazer aquilo, mas ela se alimenta daquilo. Né? Ela se alimenta porque no final do dia aquilo é bom, né? Ela tem um problema, mas ela está falando do problema, mas ela não quer resolver o problema. Ela não quer resolver o problema, porque aquele problema na verdade é bom, né? Até gostoso, né? Eu me sinto bem com ele, ou ele resolve outros problemas que eu não estou ali querendo lidar com esse problema agora, né? E eu acho que a mágica é essa, né? Então isso se é um problema e você tem um sentimento que é um problema para você e na sua vida, cabe a você tirar a bunda da cadeira e ir lá resolver esse problema, tá certo? Se aquilo está natural, está no preço que eu defini, que eu vou pagar porque eu estou num processo de crescimento, eu estou conseguindo buscar novas responsabilidades, estou conseguindo delegar, ok, parabéns, né? Então eu não preciso fazer nada, eu preciso simplesmente adaptar a minha rotina, adaptar a minha vida para esse ciclo e para esse momento que eu estou vivendo. De uma forma ou de outra, lidar com essa situação, resolvê-la ou mantê-la, cabe ao líder. E aqui, Wilson, pensando na nossa audiência, talvez tenha duas categorias aqui, né? Talvez tenha aquele líder que se vê naquilo que a gente está falando, porque ele se sente sobrecarregado, e aí talvez ajudar a entender, né, em qual dessas 3 caixinhas aí que ele está, talvez tenha alguns indícios, né, que ajuda ele a entender em qual caixinha que ele está, e aí talvez a gente pudesse também dizer para ele quais caminhos, né, para ele poder lidar com isso, esse tirar a bunda para ir para onde, né, então tem uma coisa aqui. Agora tem um outro lado também da nossa audiência que eu fico pensando, que são líderes que estão vendo liderados líderes nessa situação, né? Isso aqui é verdade, cara, esse liderado que eu tenho, ele também é líder e ele está sempre reclamando, né, de sobrecarga, né? O que será que está acontecendo com ele? Tem talvez um escopo de análise aqui também. Sem dúvida alguma. Para esse líder, né? O líder desse líder deve estar atento, o líder dessa pessoa deve estar atento, né? Porque, salvo se ele está gerando essa sobrecarga, né? Por situações eventuais e como nesse cenário de crescimento, ou seja, estou atribuindo novos desafios, novas responsabilidades para esse liderado, e esse liderado está crescendo e progredindo, na verdade, na sua carreira, os demais cenários, cabe sim intervenção do líder desse liderado, seja para ajudá-lo, se ele não está consciente de questões psicológicas que ele precisa lidar e tratar, ele precisa endereçar isso através de feedbacks e através de planos de desenvolvimento individual para que isso efetivamente aconteça, inclusive metas para essa pessoa fazer os seus processos de sucessão, o seu processo de formação de pessoas, né? E no outro caso, onde há claramente de forma deliberada aqui má fé, ou seja, um processo de protecionismo,
o mais rápido possível, substituir essa liderança. Legal. Tudo bem. E tirar a bunda da cadeira, o que que é? Tirar a bunda da cadeira é identificar a causa raiz desse problema, tá certo? E resolvê-lo. Né? Então, muitas vezes, desses dois, o único mais complexo, né? Bom, se você está numa relação onde você centralizou a informação para que a empresa depende de você e você não vai perder seu emprego, tira a bunda da cadeira rápido. Vai procurar formar pessoas e eliminar essa dependência de você, porque senão você vai ser desligado. A empresa já percebeu esse movimento, só você acha que está enganando alguém. O medo que você tem vai se concretizar. Vai se concretizar, então tira a bunda da cadeira e vamos formar gente e eliminar essa, porque eu já estou consciente desse problema, né? O tira a bunda da cadeira se for, cara, eu não estou progredindo na carreira, não estou assumindo novos desafios e estou o tempo inteiro sobrecarregado, patinando sem saber, e nem sei por quê. Eu quero delegar, mas não consigo. Vá buscar ajuda do teu líder, de como resolver esse problema e de como você pode delegar e formar mais pessoas mais rapidamente. Procure pessoas que podem te apoiar, ou talvez até algo mais forte, como por exemplo, por que não fazer uma terapia a respeito disso? Ok? Ou coach, né? Às vezes você precisa de ajuda. Eu, na minha jornada, durante vários momentos, para entender problemas que eu estava tendo, eu tive que buscar ajuda, né? Isso que eu estou trazendo aqui faz parte da minha experiência, né? E em uma dessas histórias, eu justamente numa desses movimentos quase que simbióticos, né? E reclamando do esforço que eu tinha que fazer para trazer as pessoas, para fazer as coisas acontecerem aqui na DB1, uma dessas pessoas, coaches, né, na época, olhou para mim assim e falou, cara, você não está cansado de carregar as pessoas não nas costas e ficar puxando elas? Eu falei, tô exausto, eu não aguento mais fazer isso. Então, por que você não coloca elas para te carregar? Eu falei, mas beleza, mas como assim? O que é colocar elas para carregar? Tá certo? E aí que eu fui entender onde estava o meu erro, né? Como o que eu não estava formando, a minha presença e o meu processo ativo e a minha antecipação de movimentos estava deixando as pessoas na zona de conforto, porque alguma coisa ia acontecer, para não cair o pratinho, ia lá e segurava o pratinho. O Wilson vai resolver. O Wilson vai resolver. Eu comecei a deixar uns pratinhos cair no chão e responsabilizar. Houve uma mudança de comportamento meu para essas pessoas virem e assumirem novas responsabilidades e elas crescerem. Eram boas pessoas, mas que estavam na zona de conforto e eu estava com dificuldade de delegar. Então eu não estava deixando essas pessoas cometerem os erros e se responsabilizar por esses erros, porque eu estava protegendo demais o cenário e o ambiente. Eu não estava conseguindo formar a minha equipe. Eu também já fui um líder menos maduro do que eu fui hoje. Mas eu tive que identificar a causa raiz disso de uma forma que eu não estava conseguindo enxergar. Eu tive que buscar ajuda. Então tirar a bunda da cadeira é ir buscar ajuda ou do seu líder, ou de um coach, ou de uma terapia para conseguir identificar aonde que você está errando. Mas isso que está acontecendo tem a ver com a sua atuação, com a sua responsabilidade, né? Quando a gente faz esses processos de coaching, é até sofrimento, né? Porque quando você começa a reclamar para a pessoa já começa a te olhar e você fala, já sei, a culpa é minha, né? Só que me ajuda, né, a achar aonde que eu estou errando, né? Então é um processo de sofrimento, na verdade, porque a nossa natureza é de tentar transferir a responsabilidade para a empresa, para alguém ou para alguma coisa, né? Então você trazer essa responsabilidade para você, tirar a bunda da cadeira e ir resolver é o grande desafio do líder. Muito bem, Wilson. Então, tá aí, gente. Esse é o nosso bate-papo sobre sobrecarga. Como é que você se identifica, como que você identifica seus liderados líderes. Tá aqui um assunto bem importante, porque a palavra sobrecarga tá na mesa quase toda semana, quase todo mês aí, com certeza. Esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente compartilha a experiência de quem tem graxa debaixo da unha, né? Não é só teoria, mas coisas que estão validadas ao longo do tempo e uma experiência para você refletir a partir da sua própria história também. Se você gostou do nosso bate-papo, do nosso conteúdo, siga-nos nos meios de distribuição desse conteúdo e compartilhe também para que esse conteúdo possa igualmente alcançar outras pessoas e trazer algum benefício para elas também. Até a próxima!